Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de março. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram o porte de armas no país. Fachin é relator da ação que alega que os atos do presidente confrontam o Estatuto do Desarmamento. Os ministros começaram hoje a julgar o processo no plenário virtual da Corte. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Ministra Rosa Weber dá 48 horas para que o Ministério da Saúde informe sobre o pagamento de leitos de UTI em São Paulo. E ainda, Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal passa a ser online. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou por considerar inconstitucionais dispositivos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que aumentaram as possibilidades de posse de arma. Ele é relator da ação que está em julgamento iniciado nesta sexta-feira no plenário virtual do STF e segue até o dia 19 de março. A ação foi proposta pelo PSB. O partido alega que os decretos do presidente confrontam trechos do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. O ministro Edson Fachin afirmou que existe um consenso entre cientistas sociais de que mais armas circulando aumentam a criminalidade e a violência. Dessa maneira, não há evidência que assegure que a flexibilização da posse de armas possa aumentar a segurança. Para Fachin, a posse de armas de fogo só pode ser autorizada a quem demonstrar efetiva necessidade por razões profissionais ou pessoais. Em nota divulgada nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, informou que determinou o reforço da segurança do ministro Edson Fachin e de seus familiares. A medida foi tomada por precaução diante de possíveis questionamentos à recente decisão de Fachin. Nesta semana, Fachin decidiu anular todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Sobre informações de que o ministro tem sido alvo de protestos, Fux destacou que é inaceitável qualquer ato de violência por contrariedade a decisões judiciais. Disse ainda que a Constituição e as leis asseguram a independência de todos os magistrados. E no Estado democrático de direito, o questionamento às decisões deve se dar nas vias recursais próprias. E a Procuradoria-Geral da República apresentou hoje recurso contra essa decisão do ministro Edson Fachin envolvendo o ex-presidente Lula. Para o Ministério Público, a competência da 13ª Vara Federal do Paraná deve ser mantida para processar as 4 ações nas quais Lula havia sido condenado. A PGR pede que, caso o relator não reconsidere, o recurso seja julgado por órgão colegiado. E se a Corte não entender desse modo, que a decisão tenha efeitos daqui para frente, preservando todos os atos processuais já praticados pela Vara de Curitiba. A ministra Rosa Weber, do Supremo, deu 48 horas para que o Ministério da Saúde explique se está pagando os leitos de UTI em São Paulo. O governo paulista reclamou na última quarta-feira que o Poder Executivo Federal não estaria cumprindo a decisão da ministra tomada em fevereiro. O custeio dos leitos já havia sido determinado pela própria ministra Rosa Weber em decisão do dia 27 de fevereiro, em atendimento a pedido da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O governo estadual pede o repasse imediato de 245 milhões de reais por mês para manter leitos de UTI. Alega que o estado de São Paulo possui mais de 9 mil leitos de UTI habilitados para tratamento de pacientes graves com Covid-19, sem qualquer auxílio federal e com despesas cobertas exclusivamente pelo governo estadual e prefeituras. O despacho da ministra Rosa Weber diz que as informações produzidas pelo estado de São Paulo parecem sugerir que o Ministério da Saúde estaria descumprindo a ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência na presente ação civil ordinária e que é necessário solicitar prévias informações ao advogado-geral da União para que esclareça no prazo de até 48 horas sobre as alegações formuladas pelo Estado de São Paulo, que apontam para uma possível ocorrência
de desrespeito à tutela de urgência por ela concedida na presente ação civil ordinária. Rosa Weber pede esclarecimentos e diz que o descumprimento por agentes estatais de ordem judicial, caso comprovado, pode configurar crime de prevaricação, ato de improbidade administrativa ou até mesmo crime de responsabilidade imputado ao ministro da Saúde. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, suspendeu as decisões da primeira instância da Justiça Federal que autorizavam entidades a importar vacinas contra a Covid-19 para aplicação em seus filiados. A decisão do desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes atendeu um pedido da Advocacia Geral da União. Com isso, ficam sem efeitos as decisões liminares que permitiram a compra de vacinas pelos sindicatos dos motoristas de transporte por aplicativo no DF e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Uma ação conjunta do Ministério Público Federal e órgãos do Poder Executivo identificou quase 4 milhões de pedidos para recebimento do auxílio emergencial feitos de forma irregular. Com o trabalho da Força Tarefa, pelo menos 2 bilhões de reais deixaram de ser pagos a quem não tem direito ao auxílio emergencial e, mesmo assim, decidiu solicitar o benefício. Esse valor leva em consideração o pagamento de apenas uma parcela de R$ 600. De acordo com o Ministério Público Federal, até o momento foram identificados 278 indícios de fraude no pedido de auxílio emergencial, sendo que 34 operações foram executadas para combater esses casos. Vale lembrar que quem recebeu o benefício de forma irregular terá de devolver o dinheiro e, dependendo da situação, pode responder criminalmente. Uma das ferramentas usadas para identificar quem recebeu esse dinheiro de forma irregular é a declaração do imposto de renda. Esse ano, quem recebeu o auxílio emergencial vai ter que informar a Receita. E no próximo bloco, empresa de ônibus é condenada a indenizar cobradora que perdeu a visão em acidente de trabalho. A gente mostra já já. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. Uma cobradora de ônibus que perdeu a visão em um acidente de trabalho vai ser indenizada. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa de transporte coletivo tem responsabilidade neste caso. A Expresso Veracruz vai ter de pagar pensão mensal vitalícia à mulher e indenização por danos morais e estéticos. A cobradora perdeu o olho depois de ser atingida por um saco de lixo arremessado contra o ônibus. O acidente ocorreu quando o veículo em que ela estava passava por um lixão. Na ação trabalhista, a empregada também alegou abalos emocionais por ter sofrido pelo menos 10 assaltos durante a carreira. Ao condenar a empresa, a segunda vara do trabalho de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, estabeleceu o valor da pensão em 30% da última remuneração e R$50 mil pelos danos morais e estéticos sofridos pela empregada. A decisão, no entanto, foi alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco. Para o TRT, a operadora de transporte coletivo não tem responsabilidade pelo acidente, porque não descumpriu nenhuma obrigação vinculada a ela. Mas a terceira turma do TST reformou a decisão. De acordo com o ministro Maurício Godinho Delgado, relator do recurso, o caso não pode ser considerado um imprevisto. E o infortúnio sofrido pela trabalhadora não é efetivamente a situação que se amolda ao caso fortuito. Vamos imaginar um cobrador numa autoestrada, e aí tem um atirador na montanha, desses de filme americano, que atira e acerta a pessoa. Esse, sim, é um caso ou ato fortuito, realmente, porque é absolutamente imprevisível, né? Mas, neste caso aqui, o local é de altíssimo risco, e faz parte, objetivamente, é de risco.
O ministro ressaltou ainda que a perda da visão causou redução da capacidade de trabalho da cobradora e que os assaltos já sofridos por ela resultaram em danos psicológicos e emocionais. O ministro Agra Belmonte lembrou que a empresa não comprovou ter adotado medidas de segurança para evitar os incidentes, já que sabia dos perigos do percurso. O trajeto que era empreendido pela empresa era um trajeto de risco, tanto assim que a reclamante sofreu 10 assaltos durante a sua jornada de trabalho. E aí, nesse caso, diante de uma situação desse tipo, a gente não pode considerar que esse trajeto, inclusive passando em frente ao lixão ou coisa parecida, fosse um trajeto tranquilo, em que nós pudéssemos inserir, como eu pensei à primeira vista, esse tipo de situação como um caso fortuito externo. Segundo o colegiado, a atividade de cobrador de ônibus significa perigo acentuado aos profissionais que estão em frequentes situações de vulnerabilidade e de condutas criminosas. Por este motivo, no voto do ministro Alberto Bresciani, presidente da terceira turma, a responsabilidade civil da Expresso Veracruz é objetiva, independentemente de culpa. A proporção em que atos violentos praticados por terceiros, tais como assaltos, incêndios e apedrejamentos de veículos, muitas das vezes com o intuito de os paralisar para a consecução de roubos, passam a tornar-se ocorrências frequentes e sucessivas e assim adquirem status de previsibilidade para aquele que explora a atividade econômica. O TRF da Primeira Região confirmou o entendimento de que é possível combinar tempo de trabalho rural com tempo de contribuição urbana para fins de aposentadoria híbrida. Dona Nádia, que era proprietária de uma agência de viagens e contribuía para o INSS todo mês, conseguiu se aposentar no ano de 2020. Mas o valor fixado para o benefício acabou não sendo o que ela desejava. Atualmente, a aposentada tenta, na Justiça, conquistar o direito de corrigir o erro no recolhimento da contribuição e de rever o valor do benefício. Por envolverem o INSS, essas demandas chegam à Justiça Federal, que analisa os pedidos e também o resultado de alguns julgamentos já proferidos. Foi o que fez o TRF da Primeira Região ao julgar a ação rescisória de um segurado da Previdência que questionou o resultado de um julgamento desfavorável a ele. Na segunda instância, o segurado conseguiu demonstrar que tinha direito à chamada aposentadoria híbrida, que é quando o trabalhador junta um tempo de serviço no campo com um período de atividades exercido na cidade para conseguir se aposentar. A ação foi analisada pela primeira sessão do TRF em Brasília. Segundo o relator, desembargador federal Wilson Alves de Souza, a soma dos períodos de trabalho do autor na zona rural e na cidade ultrapassou o necessário para a aposentadoria híbrida. Por isso, a decisão foi pela nulidade do julgamento anterior, que havia negado essa modalidade de aposentadoria, enquadrando o caso como sendo uma demanda de aposentadoria por idade de segurado especial. Com o novo entendimento, o autor conseguiu se aposentar. Jane Bervanger explica o que deve fazer aquela pessoa que trabalhou anos na zona rural, foi para a cidade e ainda não cumpriu os requisitos para se aposentar, seja porque não reúne tempo de contribuição suficiente ou porque não alcançou a idade mínima exigida em lei. É começar a contribuir para se aposentar quando chegar na idade da aposentadoria urbana. Isso se chama de aposentadoria híbrida, porque mistura períodos urbanos e períodos rurais. Isso vem desde 2008, uma lei nova. Até ali isso não era permitido e a partir de então a pessoa pode misturar períodos urbanos e rurais para a aposentadoria por idade. A idade exigida, neste caso, é a idade dos trabalhadores urbanos. O Tribunal Superior Eleitoral participou de uma audiência pública sobre a reforma eleitoral na Câmara dos Deputados. A assessora-chefe da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, Renata Dal Poço, participou nesta sexta-feira da audiência pública realizada pelo Grupo de Trabalho da Reforma Eleitoral na Câmara dos Deputados.
O objetivo é aprovar novos códigos eleitoral e de processo eleitoral antes das eleições 2022. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Renata Dal Poço ressaltou que o Brasil é destaque mundial quando o assunto é regulamentação das eleições. E mesmo tendo muito a ensinar ao mundo, avaliou que estamos em momento propício para avançar na legislação eleitoral. Ela lembrou da parceria entre a Câmara dos Deputados e a Escola Judiciária Eleitoral do TSE na construção da nova sistematização das normas eleitorais, que conta com um grupo de estudos sobre o tema conduzido pelo ministro Edson Fachin. E destacou ainda a Jornada de Direito Eleitoral promovida pelo TSE, que também contribui com estudos e sugestões para o trabalho do Congresso Nacional em busca do fortalecimento da democracia. A seguir, Diário da Justiça Eletrônico do Supremo, em novo formato, passa a ser online. Voltamos já. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem a maior importância da Constituição Federal. Na busca por mais celeridade e transparência, Diário da Justiça Eletrônico do Supremo passa a ser online. A partir do dia 22 de março, a divulgação do Diário Eletrônico da Justiça será automática no momento da liberação dos documentos pela unidade responsável, mesmo nos dias em que não houver expediente. A inovação busca dar transparência às atividades do Supremo Tribunal Federal e vai facilitar, por exemplo, a consulta do andamento de processos e também a admissibilidade de recursos, já que essas informações vão estar acessíveis a qualquer hora no portal do STF. Ainda sem legislação específica no Brasil, o segredo de negócio, que envolve informações confidenciais utilizadas pela indústria, comércio e empresas de prestação de serviços, foi o tema de um encontro virtual com participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Para debater a necessidade de legislação própria para enfrentar, por exemplo, o roubo de segredo comercial no país, a revista Justiça e Cidadania promoveu o webinar Segredos de Negócio, Proteção, Espionagem e Direito Comparado. O evento foi apresentado pelo diretor executivo da revista, Thiago Salles, e participaram o ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, a juíza federal Caroline Talk, o professor Ansgar Olli, da Universidade de Munique, e Felipe Bering, advogado especializado em propriedade intelectual e proteção de segredos comerciais. A mediação foi conduzida pelo ministro do STJ e também presidente do Conselho Editorial da revista, Luiz Felipe Salomão. Ele destacou a importância de discutir o tema nos dias atuais. Ela tem envolvimento em tantas outras temáticas, proteção de know-how, que nesse momento que nós assistimos invasões hackers em várias entidades públicas, inclusive, e privadas, né? É oportuníssimo que a revista Justiça e Cidadania traga esse tema para o nosso exame. Para o ministro Vilas Boas Cueva, apesar de o Brasil possuir leis sobre o direito de propriedade intelectual, direito à concorrência e à espionagem industrial, os temas são recentes, assim como o segredo de negócio. É uma zona cinzenta, ainda indeterminada. Não se sabe muito bem exatamente, em alguns casos, qual a regra aplicável e como apurar os danos que decorram dessa conduta ilícita e quais as medidas adequadas à cessação da conduta e que possam efetivamente proteger aquele know-how. O professor alemão destacou a reforma da Lei de Sigilo Comercial na União Europeia e na Alemanha. A confidencialidade e o poder de gestão dos tribunais aumentaram. Mas alguns comentadores sentem que os procedimentos em Câmara
continuam sendo indisponíveis. No Brasil, a proteção de segredos está inserida na proteção contra a concorrência desleal. A proposta do webinar foi estimular a reflexão sobre os aspectos relacionados ao segredo de negócio. O tema está sendo amplamente discutido no comércio e na indústria, mas o país ainda não tem um conceito definido no ordenamento jurídico. O que se espera é que com as discussões seja possível ampliar a segurança jurídica dos operadores do direito e dos agentes econômicos envolvidos. Se a gente recusasse a proteção ao segredo de negócio, e aí falando sobre o ponto de vista da análise econômica do direito, como o professor Orly falou, isso faria com que o empresário tivesse que ter medidas para proteger aquele seu segredo, aquele seu conhecimento que ele não quer compartilhar. Ele teria que ter medidas defensivas ali muito caras, muito dispendiosas. Isso faria com que a atividade empresarial ficasse talvez ineficiente para ele. A proteção ao segredo de negócio, ela está intimamente relacionada à inovação, ao incentivo à inovação, que por sua vez está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social de um país. E a ausência de instrumentos jurídicos eficazes para proteger os segredos de negócio, o resultado dessa inovação acaba por desestimular os investimentos na própria inovação, comprometendo, assim, o desenvolvimento econômico e social de um país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da 17ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A campanha faz parte de uma mobilização nacional em defesa pela vida das mulheres e no combate à violência doméstica e familiar. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa da campanha do Conselho Nacional de Justiça pela Paz em Casa e intensifica esforços em prol das mulheres na defesa do direito de viver em paz e em segurança. O objetivo é priorizar a realização de audiências, júris, sentenças e despachos das ações da primeira instância de processos referentes à violência contra a mulher. A ideia é proporcionar agilidade no processamento das ações penais que envolvam a Lei Maria da Penha. E através das orientações do CNJ, todos os tribunais estaduais articulam ações, fortalecem o julgamento de processos relativos à violência doméstica e existe toda uma articulação mesmo entre a segurança pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário para que as ações andem com maior agilidade. A campanha Justiça pela Paz em Casa foi criada em 2015 e os números demonstram que é um movimento importante na busca pela redução da violência contra a mulher. Em 2020, foram ajuizados no Brasil mais de 500 mil novos processos relativos a essa demanda. Em Minas Gerais, a Justiça registrou cerca de 60 mil ações. A impunidade faz aumentar, E como eu disse, tornar normal uma agressão contra a mulher. E isso tem que cessar. E nessa Semana da Justiça pela Paz em Casa, o TJ Mineiro lançou um selo que reconhece boas práticas no combate à violência contra a mulher. No encerramento da Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, lançou o selo Mulheres Libertas. Significa o reconhecimento do Poder Judiciário da necessidade de se articular com as diversas instituições e com a sociedade civil no combate a essa pandemia. A pandemia da violência doméstica contra a mulher, ela está oculta e é preciso que a educação, os projetos e as ações tragam um resultado positivo para todo o núcleo familiar. Inovador e considerado referência para o Brasil, o selo de boas práticas reconhece as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem trabalhos e projetos voltados à prevenção, o combate e a punição da violência praticada contra as mulheres nas relações domésticas e familiares, bem como aqueles que alcancem a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Ele representa um fortalecimento da mulher na medida em que ele premia toda boa prática de pessoas físicas e pessoas jurídicas que investem
no fortalecimento da mulher, na libertação da mulher que está vivendo esse ciclo da violência. O lançamento do selo Mulheres Libertas também tem sintonia com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante e essencial, porque além de atuar no repressivo, de maneira repressiva a violência, nós atuamos também na promoção de direitos e, portanto, de maneira preventiva. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 2.788 mulheres foram assassinadas em 2020, vítimas de feminicídio, aumento de 39% em relação a 2019. Para julgar todos os processos relativos à violência doméstica e familiar, o Tribunal de Justiça também lançou uma ação coordenada, que ficará sob a responsabilidade do projeto Pontualidade. Foram identificados 780 processos relativos à violência doméstica prontos para julgamento em 157 unidades judiciárias em todo o estado. A sociedade não enxerga essa violência. A violência ela não é só física, ela é uma violência emocional, uma violência psíquica e ela deve ser rompida, porque homens e mulheres precisam caminhar juntos, com respeito e com o primado da igualdade de direitos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana.